A origem do apelo evangelístico como levantar de mão para aceitar Jesus. O apelo evangelístico, comumente caracterizado pelo convite para que indivíduos levantem as mãos em sinal de aceitação de Jesus Cristo como Salvador, é uma prática difundida em diversos círculos evangélicos. Este estudo se propõe a investigar a fundo a origem dessa prática, traçando sua trajetória histórica, explorando suas bases teológicas e analisando as diferentes formas e contextos em que se manifesta. Além disso, abordaremos as críticas e controvérsias que a cercam, bem como as alternativas existentes em outras tradições religiosas para expressar a conversão ou o compromisso religioso. Quando e onde surgiu o apelo evangelístico com o levantar de mão? A prática do apelo evangelístico com o levantar de mão não possui uma origem claramente definida e documentada. Embora seja difícil precisar o momento exato e o local de seu surgimento, podemos identificar alguns movimentos religiosos e períodos históricos que contribuíram para sua popularização. O Grande Despertamento, movimento de avivamento religioso ocorrido nos Estados Unidos entre as décadas de 1730 e 1740, teve papel fundamental na disseminação de práticas que buscavam uma resposta emocional e pública à pregação do Evangelho. Pregadores como George Whitefield e Jonathan Edwards utilizavam técnicas que incentivavam a manifestação visível da fé, como o clamor, o choro e o levantar de mãos. É possível que o gesto de levantar as mãos esteja ligado à prática do banco dos ansiosos, Anxious Bench, que surgiu durante o segundo grande despertamento no século XIX. Esse banco, localizado na frente da igreja, era destinado àqueles que se sentiam convictos do pecado e buscavam a conversão. Indivíduos se ajoelhavam ou sentavam no banco, muitas vezes em prantos, e eram aconselhados por líderes religiosos. O levantar de mãos pode ter se desenvolvido como uma forma de expressar essa busca por salvação ou como um sinal de que a conversão havia ocorrido. Além disso, o movimento pentecostal que surgiu no início do século XX também pode ter influenciado a popularização do levantar de mãos como expressão de fé e receptividade ao Espírito Santo. Movimentos religiosos e denominações pioneiras na adoção do apelo evangelístico. O Grande Despertamento, com sua ênfase na experiência emocional e na conversão individual, abriu caminho para novas formas de expressar a fé, incluindo o apelo evangelístico. No século XIX, o metodismo, com sua ênfase na experiência pessoal de conversão e na santidade, também contribuiu para a popularização de práticas como o apelo ao altar e o testemunho público de fé. Charles Finney, importante pregador e teólogo influenciado pelo metodismo e associado ao segundo grande despertamento e ao novo escolasticismo presbiteriano, ficou conhecido por seus métodos inovadores de evangelismo. Esses métodos incluíam o apelo direto à conversão e a utilização de acentos de ansiosos para aqueles que se sentiam tocados pela mensagem. Além disso, o avivamento do século XIX, liderado por figuras como Dwight L. Moody, impulsionou ainda mais a prática do apelo ao altar. Moody, conhecido por seus sermões simples e diretos, convidava as pessoas a se achegarem à frente para demonstrar publicamente sua decisão de seguir a Cristo. Essa prática se tornou um elemento central em suas campanhas evangelísticas e influenciou gerações de pregadores. Bases bíblicas e teológicas para o apelo evangelístico com o levantar de mão. A ênfase na experiência pessoal e na manifestação pública da fé, características dos movimentos de avivamento, preparou o terreno para a busca por justificativas bíblicas e teológicas para o apelo evangelístico. As bases para o apelo com o levantar de mão são geralmente encontradas em passagens que enfatizam a importância da confissão pública da fé em Jesus Cristo. Romanos 10,9, por exemplo,
afirma que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa passagem é frequentemente interpretada como um chamado à manifestação externa da fé, que pode se dar por meio do levantar de mãos. Outras passagens bíblicas, como Mateus 10,3 e Atos 2,41, também são utilizadas para justificar a prática do apelo evangelístico e a importância da resposta pública à mensagem do Evangelho. No entanto, é importante notar que a interpretação dessas passagens e sua aplicação ao apelo com o levantar de mãos são objeto de debate teológico. Algumas correntes cristãs enfatizam a importância da conversão interna como um processo mais profundo do que um simples ato externo. A disseminação e popularização do apelo evangelístico ao longo do tempo. A partir do século XIX, o apelo evangelístico com o levantar de mãos se espalhou e se popularizou, impulsionado por diversos fatores. Esses fatores incluem o crescimento dos movimentos de avivamento, a expansão do evangelicalismo e o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, como o rádio e a televisão. A transmissão de sermões e cultos por rádio, a partir da década de 1920, permitiu que pregadores alcançassem um público muito maior, popularizando o apelo evangelístico para além dos limites geográficos das igrejas locais. A televisão, a partir da década de 1950, amplificou ainda mais esse alcance, levando imagens de cultos e eventos evangelísticos com apelos evangelais para milhões de lares. No século XX, pregadores como Billy Graham e Reinhard Bonk realizaram grandes cruzadas evangelísticas que utilizavam o apelo com o levantar de mão como forma de contabilizar as conversões. Billy Graham, em particular, teve um papel fundamental na popularização do apelo evangelístico com o levantar de mão em suas cruzadas evangelísticas, transmitidas globalmente pela televisão e rádio. Suas mensagens simples e diretas, combinadas com o uso da mídia de massa, tornaram o gesto de levantar as mãos um símbolo reconhecível da conversão a Cristo em diversas partes do mundo. Fatores psicológicos e sociais. O conformismo social, a tendência de indivíduos se adaptarem às normas e comportamentos do grupo, pode influenciar a decisão de levantar as mãos em um contexto de apelo evangelístico. Especialmente quando um grande número de pessoas já o fez, a pressão social, mesmo que sutil, pode levar indivíduos a se sentirem compelidos a seguir o comportamento da maioria. Outro fator relevante é o compromisso público. Quando uma pessoa levanta a mão em resposta a um apelo, ela está fazendo um compromisso público com a fé cristã, o que pode aumentar a probabilidade de que ela mantenha esse compromisso no futuro. A necessidade de manter a coerência entre suas ações e declarações públicas pode fortalecer a decisão de seguir a Cristo. Diferentes formas e contextos do apelo evangelístico com o levantar de mão. Atualmente, o apelo evangelístico com o levantar de mão se manifesta em diferentes formas e contextos. Em cultos e eventos evangelísticos, é comum que o pregador, ao final da mensagem, faça um chamado à conversão, convidando aqueles que desejam aceitar Jesus a levantar as mãos em sinal de compromisso. Essa prática também pode ser observada em programas de televisão e rádio, em que os telespectadores ou ouvintes são incentivados a manifestar sua fé por meio do telefone ou da internet. Além disso, o apelo evangelístico com o levantar de mão pode ser utilizado em outros contextos, como em escolas bíblicas dominicais, grupos de estudo e encontros de jovens. Nesses contextos, o levantar de mãos pode ser utilizado para indicar a concordância com um ensinamento, a vontade de fazer uma oração ou desejo de se comprometer com um determinado propósito espiritual. Críticas e controvérsias relacionadas ao apelo evangelístico com o levantar de mão. A prática do apelo evangelístico com o levantar de mão não está isenta de críticas e controvérsias. Algumas das principais objeções, levantadas em diferentes círculos religiosos, incluem
A pressão social e manipulação emocional. Críticos argumentam que o apelo evangelístico, especialmente em contextos de grandes eventos com forte apelo emocional, pode gerar pressão social e manipulação. Isso pode levar indivíduos a tomar decisões precipitadas e superficiais, sem uma compreensão profunda do significado da fé cristã. A música, a atmosfera do evento e o comportamento da multidão podem influenciar as emoções e levar a decisões impulsivas. ênfase excessiva na emoção. A ênfase na resposta emocional e pública pode levar a uma superficialidade na fé, negligenciando a importância do discipulado, do estudo bíblico e da vida cristã autêntica. Críticos argumentam que a verdadeira conversão envolve uma transformação profunda do caráter e do comportamento que vai além da manifestação emocional momentânea. A distorção do conceito de conversão. Alguns críticos argumentam que o apelo evangelístico com levantar de mão simplifica o processo de conversão, reduzindo-o a um ato momentâneo e público. Isso ocorre em detrimento de uma transformação gradual e profunda do coração. A conversão, segundo essa perspectiva, é um processo contínuo de crescimento espiritual e amadurecimento na fé. A falta de acompanhamento e discipulado. A falta de acompanhamento e discipulado para aqueles que respondem ao apelo pode levar à frustração e ao abandono da fé, uma vez que muitos não recebem o apoio necessário para crescerem em sua caminhada cristã. Sem um acompanhamento adequado, a decisão tomada no momento do apelo pode não se traduzir em uma vida cristã consistente e frutífera. Outro ponto de crítica reside no potencial conflito entre a ênfase em demonstrações públicas de fé e o conceito de conversão interna presente em algumas tradições cristãs. Enquanto algumas igrejas valorizam a expressão pública da fé como um testemunho e uma forma de encorajamento mútuo, outras enfatizam a importância da transformação interior. Essa divergência de perspectivas levanta questões sobre a autenticidade da fé e a necessidade de coerência entre a vida interior e a expressão exterior da fé. Há alternativas e práticas similares em outras tradições religiosas. Outras tradições religiosas possuem práticas e rituais que se assemelham ao apelo evangelístico, como levantar de mão, embora com diferentes significados e propósitos. No judaísmo, por exemplo, a recitação do Shema, uma declaração de fé em um único Deus, é acompanhada por gestos como o cobrir dos olhos e a inclinação da cabeça. No islamismo, a Shahada, a profissão de fé muçulmana, é recitada em voz alta e acompanhada por movimentos específicos, como o apontar do dedo indicador para cima. No catolicismo, a crisma, sacramento que confirma o batismo e fortalece a fé, envolve a imposição das mãos e a unção com óleo sagrado. Essas práticas, embora distintas do apelo evangelístico com levantar de mão, demonstram a importância da expressão pública da fé e do compromisso religioso em diferentes tradições. Em muitas culturas, rituais de passagem, cerimônias de iniciação e práticas devocionais envolvem gestos e ações simbólicas que expressam a fé, a devoção e a pertença a uma comunidade religiosa. Conclusões e reflexões. O apelo evangelístico com o levantar de mão é uma prática complexa e multifacetada, com raízes históricas profundas e diferentes interpretações teológicas. Sua popularização está ligada a movimentos de avivamento, a expansão do evangelicalismo e a influência da mídia de massa. Embora tenha contribuído para a expansão do cristianismo e para a conversão de muitas pessoas, é importante que seja utilizada com responsabilidade, evitando-se a manipulação emocional e a superficialidade.
O estudo da origem e da disseminação do apelo evangelístico com o levantar de mão revela a interação complexa entre fatores históricos, teológicos, sociais e psicológicos na formação das práticas religiosas. O diálogo interreligioso e a compreensão das diferentes formas de expressar a fé também são importantes para promover o respeito e a tolerância entre as diversas tradições religiosas. Em última análise, o apelo evangelístico com o levantar de mão, como qualquer prática religiosa, deve ser avaliado à luz de seus frutos, a transformação de vidas, o crescimento espiritual e o amor ao próximo. Amém! Se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê um like e glória a Deus.